espiritualidade amiga possa levar as nossas vibrações até ela. A prece inicial será feita por Zélia e a prece final será feita por Mariângela. Então, vamos iniciar com a música. Vamos só virar aqui. Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Ouve o teu tempo inerme abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de fazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece, Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina, sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz e redenção, da voz de Deus em luz e redenção. Meus irmãos, vamos elevar nosso pensamento ao Pai e vamos juntos agradecer a Deus pelas palavras que vamos ouvir nessa noite, através da inspiração que o seu Filho Jesus vai oferecer para o nosso palestante Hélio. E essas palavras vão servir de consolo aos nossos corações, vão servir de inspiração para o nosso dia a dia, vão servir de ensinamento, crescimento para o nosso desenvolvimento individual, pessoal. Que Jesus possa abençoar a todos, que todos nós possamos aproveitar essas palavras, esse ensinamento, esse estudo da melhor maneira possível para a nossa evolução. Que Jesus esteja com todos nós, hoje e sempre, que assim seja. Boa noite a todos. É um prazer estar novamente participando deste estudo, oportunidade principalmente para mim aprender mais ainda sobre a doutrina. O nosso tema de hoje é o aspecto religioso da doutrina espírita. Nós sabemos que o homem, em sua essência, ele é religioso por natureza. Então, a gente vê na história remota da humanidade o homem adorando coisas da natureza, como raio, como lua, sol, tempestades, e o homem, então, sempre acreditando numa força superior que o conduzia, que o dominava, a qual ele temia às vezes. E com o avançar da humanidade, com o avançar dos tempos, o homem foi também modificando a sua maneira de adorar, de perceber as coisas,
E nós vimos através de Moisés, através de Jesus, né, um Deus diferente dos deuses antigos. Né? Jesus nos trouxe a concepção de um Deus Pai. Né? E a doutrina espírita abriu esse leque de entendimento ao percebermos quem de fato é Deus. Para o Espiritismo, Deus é a causa primária de todas as coisas, né? O ser inteligente da criação. Né? Então, nós vamos abordar o tema religioso da religião dentro da doutrina espírita. Aquilo que a doutrina espírita nos traz e nos mostra os fatores de religião que há contido no seu contexto. Então, o espiritismo vem do francês, espiritismo, que é uma doutrina filosófica, moral e científica, com consequências religiosas que tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos ou seres do mundo invisível. Né? E Kardec afirma também que é uma ciência que trata da natureza, da origem e da destinação dos espíritos das suas relações com o mundo corporal. Então, e a gente, pegando o contexto espírita, o Pentateuco de Kardec, as obras de Kardec, que compõem o Pentateuco, nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos o princípio da doutrina espírita em seu aspecto filosófico. No Livro dos Médiuns, a teoria dos fenômenos espíritas, científico experimental e prática da doutrina espírita. No Evangelho segundo o Espiritismo, que é o nosso contexto de hoje, os ensinamentos morais do Cristo, sua concordância com o Espiritismo, a revelação da natureza religiosa da doutrina. No livro Céu e Inferno, a justiça divina segundo o Espiritismo, e na Gênesis, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Então, das obras de Kardec, essas 5 fazem parte do Pentateuco da codificação. Então, nós sabemos que o Evangelho de Jesus ele é dividido em 5 partes. Né? As ações comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que serviram para estabelecer os dogmas da Igreja e o ensinamento moral. Então, Kardec, ele baseou o contexto religioso da doutrina espírita em cima dos ensinamentos morais do Cristo. Porque ele não é contestado por ninguém e ele é aceito por todas as religiões cristãs e não tem nada que possa tocar ou apontar que deve ser modificado. Então, em cima dessa base, que Kardec fundamentou, que Kardec estabeleceu o ensino, o contexto religioso da doutrina espírita. Então, vamos ver, como vamos passar de João, capítulo 4, versículo 24, a fala de Jesus é a seguinte: Deus é Espírito, e o Espírito e verdade que o devem adorar os que adoram. Então, Deus é Espírito. Isso é Jesus falando, não é ninguém não, é Jesus falando que Deus é Espírito, e em Espírito e verdade que deve adorar os que adoram. Então, veja bem, então nós estamos enxergando aqui um outro nível de religiosidade, um outro nível de proposta, porque até então, o que a gente vê, Deus, a forma de Deus, uma forma humana, um Deus nas nuvens, um velho nas nuvens, então, e Jesus já nos fala, é em Espírito e em verdade. Então, esse contexto religioso é que nos traz esse outro nível de religiosidade, estritamente aderente à moralidade, que esse constitui a base do Espiritismo. Deus é Espírito e verdade. Né? Então, essa é a nossa base. Essa é a base que Kardec estabeleceu para a doutrina espírita. A doutrina espírita surgiu em 1857, né? E surge com uma proposta nova, alicerçada nos fatos demonstrados em laboratórios. Esses fatos demonstrados em laboratórios são as mesas girantes, as reuniões mediúnicas da época, né? E portadora de uma filosofia comportamental excelente, tendo como apoio o cristianismo. Olha bem, a base do cristianismo, o Evangelho de Jesus, é o código moral. E Kardec, a partir desse código moral, ele estabeleceu a sua base. Então, o Espiritismo é o cristianismo redivivo. Aquele cristianismo que muitas das igrejas afastaram o Cristo da igreja,
colocaram apenas um crucifixo e não tem as formas ortodoxas antigas, elas afastaram o Cristo. O Espiritismo veio trazer o Cristo, resgatar o Espírito do Cristo para todos nós. Então, olha a importância disso. Olha que peso tem isso para nós. Resgatar o Espírito do Cristo, ou seja, a doutrina do Espírito nos trouxe um Cristo redivivo. Aquele Cristo morto que é cultuado, às vezes, em muitas igrejas, para a doutrina espírita, é passado. O Cristo redivivo, o Cristo que venceu a morte, esse é o nosso Cristo. Esse é o Cristo que nós seguimos, esse é o Cristo que nos orienta, esse é o Cristo que nos governa, né? Então, no Espiritismo, nós temos a ciência que investiga, a filosofia que esclarece e a religião que conduz. Então, nós somos conduzidos por essa religião, por esse Cristo redivivo. Olha que importância para nós tudo isso, né? Então, o Espiritismo trouxe uma outra característica de tempo. O tempo espírita não é com altar, não é com sacerdote, não tem hierarquia sacerdotal. Claro, tem hierarquia normal, porque as normas sociais, hoje as leis existem, tem uma autarquia, que tem uma hierarquia, que tem uma política administrativa no centro espírita. Então, o centro espírita tem um presidente, tem os seus diretores, mas isso não importa. Isso não quer dizer que alguém é mais importante que alguém. Todos estamos no mesmo nível, com o mesmo propósito, com a mesma busca. Então, o tempo do Espiritismo é um tempo interno. O altar está no nosso coração, né? E o seu ensino, ele é racional e analisável. Como Kardec falou que fé raciocinada é aquela que pode encarar a razão face a face, então é isso. É um ensino racional. Por que nós cremos em Deus? Por que nós cremos nos Espíritos? Isso é uma forma, nós temos uma forma de analisar tudo isso, de enxergar isso de uma maneira clara, concisa e perfeita. Então, nós acreditamos porque entendemos. Porque não é nada imposto, não é nada que vem em forma de dogma, em forma de... que a gente precisa captar e aceitar aquilo como norma, não. Cada um cria o seu conceito. Cada um de nós temos dentro de nós o nosso conceito de fé. A fé é individual, cada um tem a sua. Cada um processa a sua maneira, a sua fé, de acordo com sua base, de acordo com seus conhecimentos, de acordo com o seu entendimento. E o rito do Espiritismo é a conduta, é a prática do bem e a conduta correta. Essa os ritos do Espiritismo. Então, não está pedindo coisas absurdas, pedindo que praticamos o bem e tendo a conduta correta. Às vezes a gente acha que praticar o bem é só fazer caridade. Praticar o bem, além de fazer caridade, a gente tem que ser útil. Útil. Simples. Porque, às vezes, a gente... O que é ser útil? É ter ética, agir, fazer as coisas com amor e de boa vontade. E fazer a coisa certa. Isso é ser útil. Isso não é uma obrigação de cada ser humano ser útil. Mas as pessoas, às vezes, deixam isso para lá, de lado, porque acham que não tem tempo ou não precisa ser útil. Então, quando você respeita as normas, você está sendo útil para a sociedade. Quando você respeita as leis de trânsito, você está sendo útil para você e para quem está no trânsito com você. Então, é interessante, é importante que sejamos úteis o tempo todo. Isso faz parte da ética, da moral do homem. Isso não é como texto religioso, isso é uma norma, tem que ser uma norma social. Então, o Espiritismo, ele tem 3 temas ou divisas que pode ser especificado do seguinte modo. Então, no contexto moral, ele fala trabalho, solidariedade e tolerância. No contexto religioso, fora da caridade não há salvação. E no contexto científico, nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Esta é a lei. Então, são esses 3 contextos, moral, religioso, científico, né? Essa tríade, né? Trabalho, solidariedade e tolerância. O trabalho é uma lei natural. Solidariedade é uma obrigação nossa sermos solidários com os outros, né?
e ser tolerantes. O Espírito São Luís, que é o Luís IX, rei de França, na pergunta 1011 do Livro dos Espíritos, num trecho, ele diz o seguinte: os espíritos não vêm subverter a religião como pretende alguns, mas vêm, pelo contrário, confirmá-la, sancioná-la através de provas irrecusáveis, e como é chegado o tempo de substituir a linguagem figurada, falam sem alegorias, dando às coisas um sentido claro e preciso, que não possa ser objeto de nenhuma falsa interpretação. Eis porque, dentro de algum tempo, tereis mais pessoas sinceramente religiosas e crentes do que as tendes hoje. Ou seja, com o desenvolvimento da nossa inteligência, com o desenvolvimento racional da humanidade, nós vamos entender esse contexto. Porque a gente vai deixando de lado aquilo que, às vezes, era tido como mistério, porque não podemos adentrar aquilo que não faz parte da nossa caminhada, que as religiões, às vezes, em vez de expandir a mente, elas restringem a mente humana para que eles sigam simplesmente o que é orientado. O Espiritismo, então, isso, o Espiritismo abre o leque, nos faz pensar, nos faz analisar, nos faz tirar conclusões. E pelo fato de a gente analisar isso racionalmente, claro que a gente vai perceber a coisa dentro da racionalidade que ela apresenta e vamos vencendo as barreiras. Vamos quebrando esses tabus que, às vezes, era simplesmente aquela coisa que nos impunha medo ou nos impunha culpa. Então, o pecado, a culpa é sua que pecou, vai para o inferno, a culpa é sua, né, porque fez isso, vai para o purgatório. Não tem nada disso. O Espiritismo abre o leque que a responsabilidade é nossa. Nós somos livres para escolher e somos responsáveis pelas nossas escolhas. As consequências, quem vai viver somos nós. Então, por isso que a doutrina espírita nos faz pensar que o dia que todo mundo estiver inserido nesse contexto, a religião espírita vai ser a religião mais abraçada pelas criaturas, né? Jesus já disse que a religião do futuro é o amor, então o Espiritismo nos conduz para esse amor, que é através das suas informações, através das nossas conquistas de busca e conhecimento, é que nós vamos adentrando nessa capacidade de entender o que é o amor, o que é uma religião com base no amor, né? E o Espiritismo tem por base também a caridade e a solidariedade. E caridade é uma coisa que está ao alcance de todos nós, porque caridade a gente vê a necessidade do outro, seja material, seja no campo afetivo, seja no campo emocional, seja no campo espiritual. Nós temos condições de perceber que alguém está precisando de alguma coisa, ou que nós também estamos precisando de alguma coisa. Então, isso não é só no campo material, é no campo afetivo, no campo emocional, no campo espiritual, e nós sempre podemos fazer alguma coisa por alguém, não importa. Nós sempre temos que estar com o coração aberto e os olhos abertos a perceber a necessidade do outro. Porque às vezes nós só enxergamos a pessoa assim, aquele precisa porque precisa de coisas materiais, precisa de uma cesta básica. Às vezes a questão dele é afetiva, é emocional, não é material. Então nós temos que ter essa condição de estar enxergando além. E o Espiritismo nos dá essa possibilidade, porque ele tira o leque que nos impede, ou tira a viseira que nos impede, e abre um leque de entendimento para todos nós, né? Então, Kardec, no Livro dos Espíritos, na pergunta 625, ele faz uma pergunta muito interessante. Ele pergunta: qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir como guia e modelo? É o tipo mais perfeito. Então, a espiritualidade, os espíritos responderam com a sua palavra: Jesus. Então, Jesus é o nosso modelo. Jesus é o nosso guia. Então, nós temos que nos conduzir dentro do contexto que é Jesus. O Evangelho de Jesus é o roteiro para todos nós. Não importa se somos espíritas ou não, se somos católicos ou não,
importa se somos ateus ou não, se somos muçulmanos ou não, é o roteiro. Feliz daquele que compreende o roteiro, feliz daquele que entende que Jesus é o caminho, é a verdade, feliz daqueles que seguem o Evangelho, feliz daqueles que entendem e praticam o Evangelho de Jesus. Nós, espíritos, temos essa visão, temos esse conhecimento. Agora, a decisão é individual, de cada um, seguir o Cristo. Que as leis do Cristo, a lei de Deus, que o Cristo veio nos trazer, ela é cósmica, não é só para o planeta Terra, ela é para todos os quadrantes do universo, é a mesma lei, é o mesmo código moral. A gente vê nos mundos superiores, na literatura espírita, que é a mesma coisa, os espíritos seguem o mesmo código que nós seguimos aqui na Terra, ou que deveríamos seguir, né? E tem uma outra pergunta que Kardec fez aos espíritos, ele perguntou para os espíritos qual é a caridade como é a caridade conforme entendia Jesus. Olha como ele perguntou. Se ele perguntasse qual é a caridade como entende os homens, como entende os espíritos superiores, ele foi conciso, como entende Jesus, ou seja, se é como entende Jesus, então ele respondeu benevolência, indulgência e perdão. Nós somos indulgentes? Nós somos benevolentes? Nós perdoamos? Se a gente segue esse contexto, nós vamos caminhar com segurança. Mas às vezes nós somos só bons e não somos indulgentes. Somos indulgentes e não perdoamos. Então é necessário que a gente tenha dentro do nosso coração a bondade, a indulgência, e que a gente possa perdoar. Porque se a gente não perdoar, não adianta nada. Porque o indulgente, ele enxerga o benevolente, ele enxerga o outro. O indulgente, ele chega no outro. E às vezes, do jeito que o outro nos recebe, que a gente agiu, às vezes a gente eu não vou dar mais esmola para fulano, não vou ajudar mais esse fulano, porque ajudei, ele nem agradeceu. Então isso, é nessa hora que nós temos que perdoar. É nessa hora que nós temos que entender o outro, por que ele ajuda daquele jeito. Né? Então nessa hora que nós temos que ter o coração aberto. Sermos benevolentes, indulgentes e, acima de tudo, aprender a perdoar. E perdoar é fundamental. Na Gênesis, capítulo 1, item 41, Kardec nos dá a seguinte informação. O Espiritismo, longe de negar ou destruir o Evangelho, vem ao contrário confirmar, explicar e desenvolver pelas novas leis da natureza que revela tudo quanto o Cristo disse e fez. Elucida os pontos obscuros do ensino cristão, de tal sorte que aqueles para quem eram inteligíveis certas partes do Evangelho ou pareciam inadmissíveis, as compreendem e admitem sem dificuldades com o auxílio dessa doutrina. Vem melhor o seu alcance e pode distinguir entre a realidade e a alegoria. O Cristo lhes parece maior. Já não é simplesmente o filósofo, é o Messias divino. Então, Kardec, através da doutrina espírita, a gente tem esclarecimentos fundamentais, que a base, por exemplo, do Evangelho. Tem uma passagem do Evangelho, uma fala de Jesus, tem uma explicação de Kardec e tem as instruções dos Espíritos. Então, às vezes, a gente só lê a parte evangélica, nós ficamos, às vezes, sem como escorar, que Kardec, no seu comentário, nos acrescenta algo que nos dá o entendimento. A instrução dos Espíritos amplia esse entendimento que nos dá o entendimento e, consequentemente, a segurança. Né? As parábolas, por exemplo, que são sentido figurado, e nós hoje temos, por causa do Espiritismo, por causa da doutrina espírita, nós temos um entendimento maior. Nós somos capazes de dissecar as parábolas e entender o que está atrás daquelas palavras, atrás daquele símbolo. Às vezes, a gente tira o espírito da letra. É fundamental isso. Por isso que o Espírito de Verdade nos diz: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Então, é através do amor, esse amor pregado por Cristo,
E através do ensinamento, do adquirir conhecimento, é que nós conseguimos adentrar ao ensinamento do Cristo e tirar proveito muito maior do que a gente tinha antigamente. Porque a nossa mente, a nossa capacidade de raciocínio melhorou, aumentou, e a gente está sempre buscando algo que acrescenta, que nos esclarece e que nos dá alívio, que nos dá bênção, né? Então, o Espiritismo, ele prega a fé raciocinada, sem misticismo e segredos iniciáticos, na forma integral e consciente da conduta humana, diante do Criador, que, como lemos, já falamos, fora da caridade não há salvação. Chico Xavier, então a fala dele que fala, se Kardec tivesse falado que fora do Espiritismo não há salvação, eu não seria espírita. Mas, graças a Deus, ele diz, fora da caridade não há salvação. Então, essa frase, ela é muito mais ampla do que nós conseguimos perceber. Porque, fora da caridade, o Espiritismo estimula o homem à prática da bondade, da fraternidade, do altruísmo, da humildade, do trabalho incessante, em prol da felicidade do nosso próximo. Então, nesse contexto, o que nós enxergamos? O ser humano como irmão. Então, o Espiritismo tira aquela coisa de diferença social possuímos, social possuímos, não importa. Somos todos irmãos e devemos enxergar uns aos outros como irmãos. E isso é caridade. Isso está no contexto divino. Somos filhos de Deus. A partir do momento que eu separo as pessoas, então eu não sou filho de Deus, porque o outro é. Se ele é filho de Deus, eu estou separando ele, eu não considero como irmão, então eu não sou filho de Deus. Tá? Então, filho de Deus, somos filhos de Deus, somos todos nós. Não importa que religião professamos, para que time nós torcemos, né, que sejamos, né, todos iguais perante Deus. Porque Deus não nos enxerga como ser material, Deus nos enxerga como ser espiritual. Nossa, e conhece a potencialidade de cada um, as possibilidades de cada um. Então, como ser espiritual, é que nós devemos agir. E às vezes nós esquecemos que somos espíritos, somos seres espirituais, e agimos como se fossem somente seres humanos, frágeis, né? E lá num discurso de Kardec na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, está na Revista Espírita, de dezembro de 1868, Kardec fala a seguinte afirmação: o Espiritismo é uma religião e nós nos ufanamos disso. O Espiritismo é uma religião e nós nos sentimos felizes porque o Espiritismo é uma religião. Sentimos alegres porque o Espiritismo é uma religião. Uma religião que traz conforto, traz consolo, traz informação, traz esperança para as pessoas. Não é? E nós temos, dentro da doutrina espírita, tudo isso. Nós temos esperança, nós temos consolo, nós temos amparo, nós temos esclarecimento, nós encontramos tudo isso dentro do contexto religioso da doutrina espírita. E isso nos dá nos propicia um bem-estar muito grande, né? E Kardec, nesse sentido, ele tirou da religião aquela coisa que as religiões possuem, de ritos, de dogmas, de vestimenta, né, de aparato. Então, você vai ter que pessoa na rua, você enxerga para aquela é católica, aquela é protestante. E nós, espíritos, não temos esse ritual. Nós nos apresentamos como somos. Né? Vestimos, claro, temos que vestir, temos a nossa condição financeira, temos a nossa vida para administrar e sustentar. Então, nós precisamos realmente trabalhar e, na hora, ser espírita o tempo todo. Porque, às vezes, nós somos espíritas somente dentro da casa espírita, dentro do centro espírita. Professamos a religião espírita somente dentro da casa espírita. Agora, na vida de expiação e provas, é que a coisa muda, que é lá que nós temos que pôr em prova que somos capazes de amar o próximo, somos capazes de enxergar o próximo, de saber que aquela pessoa que está pisando no nosso pé, aquela pessoa que está nos incomodando, é filho de Deus tanto quanto nós, que nós temos que amá-lo, nós temos que perdoar, nós temos que ser indulgentes com ele, temos que ser benevolentes com ele.
É difícil, mas nós temos que pôr isso em prova, saber que nós somos capazes de agir dessa forma. E na conclusão do Livro dos Espíritos, Kardec nos afirma: o Espiritismo é forte porque assenta sobre a própria base da religião. Deus, alma, as penas e as recompensas futuras, sobretudo porque mostra que essas penas e recompensas são corolários naturais da vida terrestre. Ainda porque no quadro que apresenta no futuro, nada há que a razão mais exigente possa recusar. Ele fala que o Espiritismo é forte, porque a base da religião é Deus, é a alma. Então, no Espiritismo, nós sabemos da imortalidade da alma, sabemos da individualidade da alma, sabemos das penas e recompensas, e sabemos que somos responsáveis pelas que acontece com a gente. Nós somos livres. O Espiritismo nos deu a ideia, nos ensina o que é ser livre, mas também fala da lei de causa e efeito. Nós somos responsáveis por aquilo que a gente faz. Eu separei aqui 2 frases de Kardec para que a gente possa refletir. Primeiro ele fala: quando todos os homens estiverem convencidos de que Deus é o mesmo para todos, e que esse Deus soberanamente justo e bom, nada de injusto pode querer, e que o mal não vem dele, mas dos homens. Todos como se considerarão filhos do mesmo Pai e estenderão as mãos uns aos outros. O dia que a gente entender esse Deus, não vai haver mais separação entre as pessoas, vai ser união. Né? E a outra frase diz o seguinte: o verdadeiro espírita não é o que quer nas comunicações, mas o que procura aproveitar os ensinamentos dos espíritos. De nada adianta crer, se a sua crença não faz dar sequer um passo na senda do progresso, e não torna melhor para o próximo. Então, ser espírita não é só crer nas comunicações, é você trabalhar para que você se torne a criatura melhor. O Espiritismo nos traz a receita da reforma íntima, que é isso, é você trabalhar em você o que você precisa melhorar. Isso é fundamental. Agora, no aspecto religioso da doutrina espírita, qualquer das obras de Kardec que a gente pegar, nós vamos encontrar dentro dela o contexto religioso. A gente pega o livro dos Espíritos, nós vamos encontrar dentro do livro dos Espíritos contexto religioso. Então, se a gente analisar com cuidado, com frieza, com sabedoria, nós vamos encontrar muita coisa dentro do livro dos médios, dos espíritos, contexto religioso da doutrina espírita. Dentro do livro dos médios, mesma coisa. No Evangelho é todo. Na Céu e Inferno, na Gênese, naqueles contextos de Kardec, né, o que é o Espiritismo em sua expressão mais simples, Viagem Espírita de 1862, Revista Espírita, Obras Póstumas, todas nessas obras vamos encontrar o contexto religioso. Basta a gente ter olhos de ver, ouvidos de ouvir. Né? Então, que o Evangelho é uma base. Mas dentro o Kardec se focou. Então a gente vai percebendo o que é religião ao longo. Porque ele dividiu didaticamente em filosofia, ciência e religião. Mas dentro desse contexto, tem todo esse contexto que nós vamos encontrar a religião espírita, que é o nosso caminho. E muitos de nós entramos para o espiritismo, talvez a maioria de nós, pela religião. Mas se a gente entrou pela religião, nós temos que ter o Evangelho de Jesus nas mãos. Nós temos que estudar o Evangelho de Jesus. Nós temos que dissecar o Evangelho de Jesus. Porque muitas pessoas, sou espírita, mas não estuda o Evangelho, não lê o Evangelho, tem o Evangelho em casa, às vezes, aberto, a Deus dará, mas nunca leu, não buscou compreender o que tem escrito ali, às vezes lê, mas não registra, é apenas um desencargo de consciência ler o Evangelho. Nós temos que aprofundar o nosso conhecimento religioso do Evangelho de Jesus. Isso é um dever de casa para todos nós. Que Jesus nos abençoe, nos proteja, que a gente seja cada vez mais assim, integrado com a doutrina,
que a gente possa ter a responsabilidade da divulgação da doutrina espírita dentro daquele contexto que Kardec disse, né? O espiritismo será o que o homem fizer dele. Então, vamos manter a base, manter a pureza do espiritismo e deixar o espiritismo como nós encontramos, né? Que Deus nos abençoe. Eu agradeço a Nélia, agradeço a todos vocês pela paciência de estar nos ouvindo e que possamos ter muita paz, saúde, superação e vencer a cada dia nós mesmos na caminhada da vida. Que assim seja. Sim, sim. Nós que agradecemos, Hélio. Você fez a nossa homenagem e agradecimento a Kardec pela codificação da nossa doutrina espírita. Jesus te abençoe. Obrigado, abençoe a todos nós. Para a gente finalizar, então, a gente vai cantar a música Cisco de Deus, que está aí projetado para vocês aí no outro link do Centro Espírita Meimei. Possam acompanhar conosco aí. Bom? Servo de Deus, escravo do Senhor, vida de bênçãos, amigo de Deus, alma singela, tão terna e bela, em torno da cruz, fiel a Jesus, excelso mestre do bem, emissário da luz, mensageiro do além, do além. Chico Xavier, cisco de Deus, de Deus, lápis de luz, mãos do Senhor, escravo de Deus, servo do amor, vozes do além, da verdade e do bem, falando aos seus ouvidos. A morte não existe, ante o mal luta, serve e resiste. Quem confia da felicidade não desiste. Em torno da cruz, um lápis de luz, na fé e na paz, fiel a Jesus, a Jesus. Chico Xavier, cisco de Deus, de Deus, lápis de luz, estrelas no papel, sinais do céu, cores do céu, rumos do céu. Oh, 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 oh. Boa noite a todos. Queremos agradecer mais essa reunião, mais esse momento, onde Jesus, nosso Pai maior, nosso Mestre, nos permitiu mais esse conhecimento. Agradecer ao Hélio essa palestra tão rica, onde faz a gente refletir e pensar nos nossos comportamentos, atitudes e pensamentos. Obrigada, meu Pai, por esse momento e que possamos, durante essa semana, permanecermos unidos
com fé e reconhecendo que aqui nós estamos de passagem para uma vida melhor. Que assim seja. Pessoal, fique com Deus. Até segunda-feira, se Deus quiser. Chico Xavier. Chico, homem de fé.